Boa noite, Jump. Boa noite, gente. Imenso prazer estar aqui ministrando na vida de vocês o que Deus colocou no nosso coração. E a gente gostaria que isso se fizesse realmente uma verdade na nossa vida hoje. Eu gostaria de começar falando sobre uma coisa que provavelmente todo mundo já deve ter vivenciado, provavelmente todo mundo já fez, sei lá, na escola ou na salinha da igreja, que é um jogo bem bobo, que fala sobre confiança. É aquela brincadeira onde uma pessoa cai e espera que a outra segure, né, Lucas? Sim. Eu vou fazer esse jogo com você porque eu confio em você. Eu acredito que você não vai me deixar cair. Será? Eu posso confiar claro. em você? Então tá bom. Olha, muito obrigada. Gente, essa brincadeira é muito boba, mas revela muita coisa sobre confiança. Eu confiei no Lucas que ele não iria me derrubar e me deixar cair na frente de todos vocês. Eu confiei que ele iria me segurar e eu não iria me machucar. Diante disso... Assim como a Sudrella teve essa confiança de eu segurar ela, obviamente em níveis um pouco diferentes, eu também tive que ter essa confiança em uma pessoa. Para quem não sabe, eu fui para a Bolívia, morei lá 2 vezes já. A primeira vez eu fui muito cedo, então eu não lembro de muita coisa de como foi eu chegar lá, mas depois eu voltei para cá em 2017 e eu já estava maiorzinho, fiz amigos aqui, me acostumei com o sistema, né, de ensino brasileiro, então já tinha me acostumado com o jeito que a gente fazia matemática, que é diferente, gramática, que eu nunca tinha tido gramática na Bolívia, então era algo novo para mim. E, eu acho que dá para entender um pouco quando eu fiquei triste quando eu descobri que ia voltar para a Bolívia mais uma vez. Só que é diferente porque, cara, se eu fosse voltar para a mesma cidade que eu morei os 5 anos, ia ter vários amigos lá, eu ia ter pessoas que eu conhecia, pessoas que eu confiava, mas eu estava indo para uma nova cidade. Então era um lugar novo, pessoas desconhecidas e, de novo, um sistema de ensino que eu não tinha certeza que eu ia dominar. Mas é por isso que eu tive que confiar muito na pessoa que foi meu pai. Se não fosse meu pai, eu não sabia o que ia fazer ali, sabe? Eu tinha que confiar nele, porque eu observei que todas as decisões que ele já fez por nossa família foram decisões positivas, decisões que agregaram, que não removeram. Então, da mesma forma, eu tive que confiar nele nesse momento para saber o que ele ia fazer e direcionar nossas vidas. E mesmo eu sem saber os planos do meu pai, sem saber o que ele estava pensando e saber o que ia acontecer comigo, eu decidi confiar no meu pai, porque eu conhecia meu pai. E eu fui para a Bolívia e, cara, deu tudo certo. Eu confiei no meu pai, cheguei lá, tinha amigos novos que eu fiz. E a escola, cara, eu já tinha visto metade das coisas que eles estavam vendo, então o meu medo foi quase que para nada. E aí, muitas vezes, a gente tem um dilema que a gente se pergunta, cara, será que é melhor eu viver do jeito que eu estou confortável, do jeito que eu estou aqui, ou escutar a Deus? Escutar a Deus no ponto onde as pessoas vão achar que você é louco, que é loucura você conhecer e escutar a Deus nesse nível. E é isso que eu quero desafiar vocês, é ter essa confiança em Deus ao ponto que as coisas que você faça no nome dEle sejam coisas que as pessoas vão olhar e falar que é loucura. E tem uma pessoa na Bíblia que acho que todos conhecem, que viveu uma história não exatamente como é a minha, mas ele também teve que depositar muita confiança em alguém. Essa história está em Mateus 14. Versículo 22 é a passagem muito conhecida onde Jesus anda sobre as águas. Eu vou ler aqui. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo despedido da multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele já estava sozinho ali, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Essa passagem, para mim, é uma das passagens mais lindas da Bíblia. Ela mostra a confiança de uma pessoa comum, uma pessoa que, cara, andou com Jesus, mas você confiaria em Jesus para andar sobre as águas?
É uma história que demonstra também que Jesus está disponível para você, se você se faz disponível para Ele. E esse é o primeiro ponto que eu queria puxar desse texto. Pedro, naquele momento, ele vê essa figura e o primeiro pensamento dele é: cara, se é Jesus, eu vou andar sobre as águas. E ele pergunta para ele, fala assim: se és tu, me faças andar sobre as águas. Então, além de ter confiança de que ele ia andar sobre as águas naquele momento, ele teve a ousadia de ir atrás de Jesus, porque muitas vezes a gente vive numa vida de conforto, como eu falei mais cedo, numa vida onde a gente quer ficar em casa, a gente não quer fazer nada, a gente só vem na igreja nas sextas-feiras, e esse é o único contato que a gente tem com Deus. Mas a ousadia que Pedro teve aqui era para ser exemplo para a gente, de ter ousadia e ir atrás de Jesus, e viver algo mais com Ele. Uma coisa muito importante de perceber aqui, é que o medo de Pedro não era que ele ia andar sobre as águas, ele tinha certeza disso. Pedro sabia que se aquela figura misteriosa que andava sobre as águas era Jesus, ele ia andar sobre as águas. Então o medo dele nunca foi: será que eu vou andar sobre as águas? Ele só não sabia se aquele cara era Jesus. E exatamente esse é o ponto que eu quero fazer. Lá em Hebreus 11, Paulo vai falar sobre a fé. E o que é essa fé? Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Então, eu acho que nesse texto aqui fica muito claro o que é a fé. Você, por acaso, consegue pensar em algo e confiar em algo que você nunca viu de uma forma emocional? Eu não consigo. Se você for pensar em algo que você nunca viu, você nunca testemunhou, você só consegue pensar se for racionalmente. Você tem que parar e fazer um esforço com o seu cérebro, dizendo: caraca, esse Deus é verdadeiro, mesmo que eu não veja, que eu não sinta e que eu não testemunhe obras grandiosas que nem essa, eu sei que Ele é verdadeiro. Isso é fé, é algo racional, algo que você tem que parar e pensar sobre. E isso é importante, porque no momento em que Pedro está sobre as águas, ele se depara sobre os ventos, como diz aqui na passagem, Pedro, ele se assusta e ele começa a afundar. Mas isso não é tão simples como, cara, ele tirou os olhos de Jesus. É claro que ele se afundou porque ele tirou os olhos de Jesus, mas não é só isso. Ele afundou porque naquele momento ele deixou as emoções tomarem conta. Nós não vivemos só de emoção. A fé que nós temos em Cristo é baseada em uma fé racional, uma fé que nós sabemos que Ele existe e sabemos que Ele morreu por nós naquela cruz. Quando a gente chega aqui, a gente chora, a gente sente arrepio, mas se você se basear só nisso, no dia que você não sentir, você vai duvidar se Deus existe ou não? Então nós temos que basear nossa fé numa fé racional, uma fé que é inabalável por emoções, inabalável por circunstâncias. Temos que ter uma fé que é totalmente firmada em Cristo e na certeza de quem Ele é. E aí você pergunta: cara, mas será que eu tenho como fazer isso? Será que eu tenho fé o suficiente para andar sobre as águas que nem Pedro andou? Cara, eu não sei você, mas se você tentar, é possível, hein? Se você for ver, no mesmo capítulo aqui, em Hebreus 11, Paulo vai citar diversos momentos em que pessoas no Antigo Testamento testemunharam da fé de Jesus, de Deus. Eu só vou pegar 2 aqui, mas tem muitos mais. Em Hebreus 11, 7, ele diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação de sua família, preparou a arca, pelo qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E agora no próximo versículo, no 8, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para algum lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber por onde ia. Então, isso é algo muito importante. Se você parar para ver e analisar o que ele falou ali, Noé, ele não tinha conhecimento do que ia acontecer. Deus falou: vai chover, você precisa construir uma arca para você sobreviver, porque o mundo todo vai morrer e vai sobrar você, sua família e os animais. Mas, para pensar um pouco. Noé nunca viu chuva, naquela época em Gênesis nunca tinha chovido. Então, você ia acreditar na mensagem de Deus, dizendo que você tem que construir um barco numa época onde nunca choveu? Eu não acreditaria, sinceramente. Ainda mais se você basear sua fé em emoções. Se ele fosse, cara, na fé baseada em emoções, fala assim, nunca choveu, eu tenho medo demais, vai demorar muito, eu tenho minha vida pela frente, até construir essa arca vai ser muitos anos, não vale a pena. Mas, se você tem uma fé, conhecendo o Deus, conhecendo que Ele é o Deus dos seus anciões, no caso de Noé, que ele sabia que era o Deus dos antepassados dele, ele conhecia esse Deus, e ele conhecia racionalmente essa fé forte que fez ele construir esse barco, que mesmo sendo zombado por todos daquela época, ele decidiu seguir Jesus, seguir a Deus com uma crença, uma fé tão forte que as pessoas achavam que ele era louco. Mas no final das contas, tudo que Deus falou que ia acontecer, aconteceu. Assim como Abraão também, que ele foi para a terra prometida sem saber nem onde era direito.
E ele foi, ele seguiu, ele mandou tudo que ele tinha para ir atrás. E é isso que nós temos que fazer como os cristãos também. Temos que aproveitar Deus e saber quem Ele é, conhecer Ele, para ter essa fé de seguir Ele em circunstâncias onde nós não cremos que é possível seguir Ele. E outro ponto importantíssimo dessa passagem que eu acabei de ler aqui, é que Deus é o mesmo, sempre. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Então, o Deus que fez os milagres lá no passado, no Antigo Testamento, o Deus que fez os milagres no Novo Testamento, e o Deus que faz os milagres hoje é o mesmo Deus. A lei é a mesma e o amor é o mesmo. Então nós temos que confiar nele, sabendo que é o mesmo Deus que fez Pedro andar sobre as águas. É isso que nós temos que saber dentro de nós, que é o mesmo Deus, e temos que ter confiança nele para isso, porque se ele agiu no passado, e ele agiu tantas vezes, a gente tem tanto registro disso, a gente tem que confiar nesse Deus, e seguir ele sem temor, e saber quem ele é. Mas aí é que está, essas pessoas, elas não tiraram essa confiança do nada, elas não simplesmente acordaram um dia e, vou confiar em Deus. Pedro teve todo um tempo de relacionamento com Deus para ter essa confiança, e é sobre isso que a Sudé vai explicar um pouco. Isso que todos esses da passagem que o Lucas falou, que viveram coisas sobrenaturais porque confiaram em Deus, só foi possível porque eles tiveram um relacionamento com Deus. Não foi do nada, não foi simplesmente aconteceu e eles simplesmente confiaram em alguém que eles nem conheciam. Eles tinham um relacionamento mais a fundo com Deus. E isso me lembra uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Uma amiga minha me mandou um vídeo que falava que para a gente se manter estável em um relacionamento é preciso querer, precisa da disposição de tempo, precisa da disponibilidade, precisa de um investimento. Não tem como você falar que você tem um relacionamento com alguém quando você não dispõe de tempo para conhecer aquela pessoa, quando você não busca saber sobre coisas daquela pessoa. E aí eu cheguei à conclusão de que, com muitos amigos meus, eu ficava tipo, vamos marcar, a gente precisa se ver. Quando, na verdade, existia tipo uma carência de tempo para ser disponibilizado. Não era realmente o querer, porque quando você quer, você faz acontecer. E aí a gente chega no seguinte questionamento: eu posso simplesmente viver a minha vida da maneira como eu quero, ou então pegar o tempo que eu tenho no meu dia a dia e começar a investir em amizades que são importantes para mim. E isso é muito importante. E eu lembrei, eu dividi esse tema de relacionamento em 5 pontos. O primeiro deles é: relacionamento é resultado de tempo. Não tem como você falar que você se relaciona com alguém se você não dispõe tempo para aquela pessoa. E aí me lembrou uma história lá no Antigo Testamento, a história de Noemi e Ruth. Contextualizando, Noemi, ela vivia com o marido dela na cidade de Belém. E aí, por causa dos pecados que aquela cidade estava... Porque o que estava acontecendo naquela cidade, teve fome naquela cidade. E Noemi e Elimeleque decidem ir para a cidade de Moabe, que era considerada uma cidade ímpia, junto com seus 2 filhos. Lá, depois de terem se mudado, passado um tempo, o marido de Noemi morre, e ela fica sem marido, desamparada. E os seus 2 filhos se casam com mulheres moabitas da região, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. E depois de um tempo, os filhos de Noemi também morrem, então Noemi fica sem marido e sem filhos. Somente resta ela e as noras. E aí ela recebe a notícia de que Deus tinha sido a favor do seu povo, e ela decide voltar para a cidade natal dela. Nisso que ela vai, as noras dela decidem ir junto com ela, Ruth e Orfa. Contudo, tudo que Noemi tinha passado, perdido, depois de ter perdido o marido, os filhos, ela ficou muito chateada e ela não queria carregar o peso de ter que se mudar para outra cidade, ter que casar com uma outra pessoa, ter que ter filhos e ainda as noras esperarem os filhos crescerem para poderem se casar novamente e construírem uma família. Ela não queria carregar esse peso. Então ela insistiu para que elas voltassem. E nisso, depois de muito choro, Orfa, que é uma das noras, ela pega e dá um beijo de despedida em Noemi e volta para a sua cidade antiga, para os seus antigos hábitos, para os deuses antigos dela. E Ruth decide ficar. E ela insiste muito para Noemi, para ela ficar, e Noemi insiste de volta, e Ruth fala uma das passagens mais famosas, que está lá em Ruth 1, do 16 ao 17. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo para que te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde repousares, ali repousarei.
O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, não a morte, me separar de ti. É incrível essa passagem, principalmente a parte que ela fala: se outra coisa, senão a morte, me separar de ti. É possível ver uma relação de extrema confiança que Ruth tinha em Noemi, a ponto dela deixar toda a vida dela para trás e seguir Noemi, confiando nas decisões que ela iria tomar por todo o caminho e simplesmente confiar que Noemi iria ter tudo, né, esquematizado. E isso é uma relação que foi construída depois de um tempo. Foi aproximadamente um período de 10 anos para elas poderem juntas, né, estarem juntas. Não foi simplesmente que Ruth pegou e confiou em Noemi para poder seguir ela por um caminho onde ela nem conhecia, um povo que ela nem conhecia. Teve um tempo que foi disponibilizado que Ruth pôde conhecer Noemi verdadeiramente e saber tudo o que ela faria. Fato é, você não pode confiar, você não consegue confiar em alguém que você não conhece. Ponto 2. Relacionamento é resultado de escolha. Lá em Mateus 4, do 18 ao 20, fala uma coisa muito interessante. Enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhes disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. É muito incrível porque fala, no mesmo instante, imediatamente eles deixaram tudo para trás. O sustento deles, a antiga vida deles, eles deixaram para trás para poder seguir a Jesus. Eles estavam dispostos a viver o novo que Jesus tinha para disponibilizar para eles. E foi só por causa dessa escolha deles que foi possível os discípulos terem vivenciado as milhares de maravilhas e milagres que foram realizados no nome de Jesus. Por consequência dessa escolha de seguirem a Jesus, eles puderam ter a oportunidade de possuir um relacionamento com Deus, onde eles puderam conhecer a Deus e, vendo os milhares de milagres que ele realizava, eles puderam ter a plena certeza de que eles podiam confiar em um Deus que desafia todas as leis da natureza. Ponto 3. Relacionamento gera testemunho. Lá em Atos 4:13, fala uma passagem, inclusive Atos, o livro que a gente está estudando para Zion, né? Pedro e João, eles foram chamados ao Sinédrio para serem interrogados, porque eles estavam proclamando e curando em nome de Jesus. E aí eles foram lá, foram interrogados pelas autoridades e líderes religiosos, e aí ao final do interrogatório, as autoridades falam bem assim, no versículo 13. Atos 4:13. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Cristo. Eles haviam estado com Jesus. Eles não eram simplesmente mais um na multidão que recebeu milagres, que foram curados. Eles realmente estavam com Cristo. Eles tinham um relacionamento. Como eles puderam ver os milhares de milagres que ele realizou, eles tiveram um relacionamento porque eles estavam com Cristo. Eles não eram só mais um, eles estavam mais perto de Cristo. Ponto 4. Relacionamento gera oportunidades. Lá em João 1:12 fala bem assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. A escolha de receber a Cristo no seu coração revela a oportunidade de você ter um relacionamento mais fundo com Ele, um relacionamento de filho. Não é simplesmente igual no Antigo Testamento, que era um relacionamento de senhor. Agora, a gente pode ter um relacionamento de pai com filho, um relacionamento muito mais próximo, onde a gente pode ser testemunha das maravilhas que Deus realiza em nossa vida. Ponto 5. Relacionamento resulta em confiança. Voltando lá para o começo da nossa pregação, onde a gente citou a passagem de Mateus 14, onde Pedro anda sobre as águas, Pedro simplesmente não encontrou um homem. Ele estava lá pescando, estava no mar, ele não encontrou um homem qualquer, ele encontrou Jesus, com quem ele tinha passado 3 anos aprendendo junto com ele, conhecendo Jesus. Foi um tempo de verdade de relacionamento, eles tinham um relacionamento. Não foi simplesmente caso do acaso. Pedro só confiou em Jesus porque eles tiveram um histórico de relacionamento. E é com isso que a gente queria finalizar. É exatamente isso que ela falou.
Todos esses exemplos que ela deu, você pode ver pessoas que tiveram que, de alguma forma, né, conhecer a outra pessoa para ter essa confiança. Então, seja 10 anos ou 3 anos, algum tipo de relacionamento foi investido para ele ter essa confiança. E é exatamente isso que nós, como cristãos, temos que fazer. Nós temos que construir um relacionamento com Deus. Nós temos que, todo dia, abrir nossa Bíblia, ler um pouco da palavra. Temos que, todo dia, louvar. E louvar não é simplesmente só levar suas mãos aos céus e cantar. Isso faz parte do louvor, mas o louvor, sobretudo, é obedecer a Deus. Obedecer a Deus faz parte do seu louvor, é o seu louvor diário. Se você não está obedecendo, por que você louva se você não obedece os princípios dele? Você tem que estar atenado no que Ele te diz e confiar nele, mas essa confiança você só vai ganhar através de um relacionamento duradouro, um relacionamento que não é só abrir sua Bíblia uma vez por semana e dizer, pronto, meu tempo com Deus já foi. Sendo que Deus, cara, Ele mandou seu único filho para morrer por você. Eu acho que Ele é um pouco mais digno do que um dia por semana. Cara, 15 minutos ali que você abrir sua Bíblia por dia para você estar com Deus, estar em comunhão com Ele. E parte dessa coragem é o que a gente precisa para fazer parte da grande comissão e de espalhar o evangelho pelo mundo, por todos os lugares do mundo. Como que você vai espalhar o evangelho se você não tem nem confiança? Como que você vai espalhar o evangelho se você não conhece de quem você está falando? Você tem que conhecer quem você está falando para, primeiro, poder falar dele e, segundo, para você ter confiança suficiente que ele vai estar te guiando e vai estar te protegendo nessa caminhada, porque nós sabemos que essa caminhada de espalhar o evangelho não é tão fácil. Por vezes a gente fica meio confuso. Só que Isaías vai dizer que os planos de Deus são maiores que os nossos e os caminhos dele são maiores que os nossos. Então nós não temos que tentar entender o que Deus quer fazer conosco, mas nós temos que simplesmente obedecer e confiar nele e ter fé, que, como eu falei mais cedo, é algo racional. É você pensar, cara, eu confio em Deus, eu sei o que eu já vivi com ele, eu sei o que eles viveram aqui na Bíblia com ele. Então é isso que a gente tem que fazer. E é exatamente isso que a gente queria propor para vocês, para que nós, como o Jump, como igreja, pudéssemos nos aprofundar na palavra de Deus a fim de conhecer o Criador, conhecer o Salvador, para que a gente possa ter um relacionamento mais fundo com Ele, não um relacionamento superficial, onde a gente vem aos domingos, onde a gente vai no culto de adolescentes e simplesmente levanta as nossas mãos, mas um relacionamento de todos os dias estar buscando o Criador, para que a gente possa depositar toda, como o Lucas disse, toda a nossa confiança nele, confiante de que ele tem o melhor para a nossa vida. E a gente gostaria de orar pela vida de vocês. Se vocês puderem ficar de pé, gente, fiquem de pé. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Pai, muito obrigada, Senhor, porque nós temos a oportunidade de estar aqui, Pai, adorando o Teu nome, Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que nós falhamos, Pai, como cristãos, que muitas vezes a gente pensa que o Senhor... A gente não precisa buscar a Ti, Pai, sendo que é necessário essa busca, Senhor, a Ti, a fim de Te conhecer, Pai. Senhor, capacita-nos para que a gente possa aprender mais a Tua palavra, Pai, para que a gente possa confiar em Ti, Senhor, certos de que nada nesse mundo, nenhuma aflição, nenhum vento, Pai, vai nos afastar de Ti, Senhor, que a gente sempre mantenha os nossos olhos fitos em Ti, Pai, para que nada nesse mundo nos atrapalhe, Senhor, do real significado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos isso. Amém. Amém. Que é isso?